Bem-vindos, pessoal. Obrigado por se juntarem a mim. O Federal Reserve está prestes a tomar sua decisão de política mais importante de todo o ano. A expectativa geral é de que o Fed comece a reduzir as taxas de juros em 1/4 de ponto percentual e possivelmente adote uma medida ainda mais significativa, o fim antecipado do seu programa de aperto do balanço patrimonial. Em termos simples, o que isso significa? Significa que o Fed pode parar de reduzir seu enorme montante de ativos de 6,5 trilhões de dólares, o que pode animar bastante os mercados. No vídeo de hoje, vamos analisar o panorama geral e decifrar os desafios que o Federal Reserve está enfrentando. Vamos focar na liquidez e no próximo passo do Banco Central. Há quase 3 anos, o Banco Central tem conduzido um processo de aperto quantitativo, ou QT, reduzindo gradualmente o tamanho de seu balanço, ao permitir que os títulos vençam sem substituição. Isso tinha como objetivo reverter os enormes programas de compra de títulos iniciados em 2019, como muitos devem se lembrar, quando o Fed expandiu seu balanço para quase 9 trilhões de dólares, a fim de estabilizar os mercados. Mas agora, com a liquidez no sistema financeiro diminuindo e sinais de estresse surgindo nos mercados de financiamento de curto prazo, o Fed parece pronto para fazer uma pausa. A decisão ocorre enquanto a economia em geral envia sinais muito mistos, algo que comento frequentemente em meus vídeos aqui no canal. De acordo com relatórios oficiais, a inflação arrefeceu, com os preços dos serviços essenciais apresentando desaceleração. Agora, me contem nos comentários se isso é algo que vocês estão vendo na região onde moram. A inflação esfriou? A taxa de inflação realmente esfriou? Contem pra gente nos comentários. Enquanto isso, o crescimento do emprego está desacelerando, de acordo com dados de folha de pagamento privada da ADP. Mesmo que os números oficiais do governo estejam atrasados, já que estamos agora na 4ª semana de paralisação, os mercados parecem confiantes de que os dados contariam uma história muito semelhante. Após o corte de juros esperado para esta semana, há quase 90% de chance de outro na reunião de dezembro, o que reduziria a taxa básica para uma faixa entre 3,0% e 3,75% até o fim do ano. Gostaria de destacar que o que acontece com o balanço patrimonial do Fed pode, na verdade, se mostrar ainda mais influente do que o próprio corte de juros. O Fed tem reduzido gradualmente suas participações em títulos do Tesouro e em títulos lastreados em hipotecas que comprou durante períodos anteriores de estresse, quando seu principal objetivo era conter as taxas de juros e apoiar os mercados financeiros e a economia. Há meses, os investidores observam enquanto a liquidez no sistema vem sendo silenciosamente drenada. Se você tem acompanhado esses relatórios neste mês e no mês passado, talvez tenha notado que bancos e outras instituições financeiras têm buscado mais dinheiro do que os mercados monetários têm disponível para emprestar. E essa situação está, na verdade, elevando as taxas de juros de um dia para o outro. A taxa de financiamento overnight garantido, que é uma medida-chave dos custos de empréstimos de curto prazo, recentemente disparou. Isso foi um sinal de que as reservas no sistema bancário não são mais abundantes. Analistas do Goldman e de outras instituições agora argumentam que as reservas caíram de amplas para meramente adequadas. E essa é uma forma educada de dizer que os mercados monetários estão ficando muito apertados e as condições de financiamento podem em breve se tornar instáveis. Aliás, o aperto na liquidez não é apenas teórico, ele é visível nos dados. Desde o verão, a conta geral do Tesouro, essencialmente a conta corrente do governo, aumentou em mais de 600 bilhões de dólares, drenando esse mesmo montante do sistema financeiro. O colchão que antes absorvia o QT, a facilidade de recompra reversa do Fed, está praticamente esgotado neste ponto. E como resultado, a liquidez geral está agora em seu nível mais baixo em relação ao sistema bancário desde 2020. E isso é muito preocupante. Isso deveria ser motivo de preocupação.
Da última vez que os mercados de financiamento travaram, em setembro de 2019, as taxas de recompra overnight dispararam violentamente. Foi um aumento realmente rápido. Esse episódio ficou conhecido como Ripplecalypse. Alguns de vocês talvez se lembrem disso também. O Fed não quer uma repetição dessa situação. E é exatamente por isso que muitos economistas acreditam que Jerome Powell encerrará o QT agora, antes que as coisas comecem a desandar. Encerrar a redução do balanço ajudaria a estabilizar os mercados de financiamento em um curto período de tempo. Com menos oferta de treasuries drenando liquidez, e com os fundos do mercado monetário ainda cheios de caixa, as taxas de curto prazo poderiam, de fato, se estabar. Alguns analistas acreditam até que o Fed possa reduzir o custo de empréstimo de sua linha permanente de recompra, que é sua principal ferramenta de crédito emergencial, e que isso poderia ser feito para acalmar ainda mais os mercados. Se Powell fizer tudo isso, seria na verdade uma mudança silenciosa, mas muito poderosa. O Fed passaria de um dreno passivo de liquidez, por assim dizer, para um fornecedor constante novamente. Não exatamente uma flexibilização quantitativa em grande escala, mas algo próximo o suficiente para impulsionar a confiança dos investidores mais uma vez. Agora, olhando para o futuro, a maioria dos economistas espera que o balanço do Fed cresça gradualmente em linha com o PIB nominal, cerca de 4 para 5% ao ano, como parte da gestão normal das reservas. E isso significa que, mesmo sem estímulos típicos de períodos de crise, o Fed continuará sendo um comprador dominante nos mercados de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, o que tudo isso significa para os investidores e para você? No curto prazo, a mudança do Fed deve dar um pequeno impulso aos mercados. E claro, veremos taxas mais baixas, mais liquidez e um banco central sinalizando efetivamente que está pronto para apoiar o bom funcionamento do mercado daqui para frente. Mas a verdadeira questão é se o Fed está simplesmente gerenciando a liquidez ou se preparando para a próxima fase de afrouxamento monetário. Porque, se a economia enfraquecer ainda mais no início de 2026, a distinção entre gestão de reservas e QI pode não ser muito clara. Pode nem importar tanto. Independentemente do nível exato, analistas dizem que seria do interesse do Fed parar em breve para evitar o risco de uma perturbação mais severa no mercado. No próximo ano, o Fed pode precisar voltar a comprar títulos, seja para reforçar o nível de reservas, caso tenham caído demais, ou simplesmente para manter o tamanho do balanço proporcional ao crescimento do mercado e da economia, garantindo que haja dinheiro suficiente no sistema. Agora, quero saber o que você pensa. O que espera que o Fed faça no curto prazo? Adoraria ouvir suas opiniões e previsões nos comentários abaixo, como sempre. Muito obrigado por assistir. Agradeço por você estar aqui e espero que a Euteca considere apoiar meu trabalho. Torne-se assinante no YouTube, Substack e Patreon. Você encontrará os links para essas plataformas na descrição abaixo. Vejo você aqui amanhã. Até mais.